Bom, queridos, hoje nós vamos falar de um aspecto muito importante dentro desse paradigma que eu falei para vocês, proposto como se fosse uma revolução sem derramamento de sangue, uma revolução que tem o amor na sua essência, no seu propósito. E esse aspecto que nós vamos falar hoje é o aspecto do uso adequado da nossa energia vital. Para nós ocidentais, isso soa um pouco estranho, mas para os orientais, não. Tanto para chineses, como no taoísmo, na acupuntura, como para os hindus, essa linguagem é uma linguagem íntima. E num mundo interconectado como esse que nós estamos vivendo, é muito interessante esse intercâmbio cultural. Então, como nós estamos cada vez mais vivendo um mundo onde os valores apenas objetivos não são suficientes para dar explicações e entrar em aspectos da vida que não são tão objetivos assim, mas que têm tido uma influência, como sempre, aliás, tiveram, no nosso comportamento e nas nossas ações e visão de mundo. Então, vamos começar pela ideia que as tradições ancestrais desenvolveram, que hoje a astrofísica quântica confirma, assim como a física quântica. Começar pela ideia de que tudo que existe potencialmente ou objetivamente é energia manifestada. Ora, Hermes Trismegisto dizia que, né, que o que está embaixo é igual ao que está em cima, para que se revele a verdade da unidade. Nós sabemos, e inclusive a física quântica, e aí eu cito Amit Goswami, um grande teórico físico quântico, catedrático da cadeira da Universidade de Oregon, no seu livro Universo Autoconsciente, ele não só confirma isso, como ele confirma o que as tradições ancestrais do Sanatana Dharma, ou seja, da lei eterna, sempre disseram que tudo advém de uma fonte única, um ponto harmônico universal e de uma consciência pré-existente, que a manifestação dos universos e da vida, tudo advém dessa consciência como uma verdade absoluta e última, de cuja energia e poder se manifesta a matéria e se subdivide, oferecendo consciência a tudo que é manifestado. Ora, isso pode parecer complicado, mas não é. Trocando em miúdos, seria o que alguns biólogos, como Rupert Sheldrake e outros, dizem que é o fato da vida ser inteligente. Desde o mineral até o hominal, você tem manifestações várias em diferentes graduações de consciência. O único ser que nós conhecemos manifestado na matéria, aqui, nessa nave azul que navega nos infinitos,
e interage energeticamente, emitindo e recebendo energia, que é a Mãe Terra, o único ser que tem consciência de ter consciência somos nós. Nós, humanos. Isso não significa que, como eu disse, desde o mineral, o vegetal, o animal, nós vamos tendo diferentes níveis de consciência. Na manifestação da matéria, a consciência utiliza a matéria para se manifestar. Ora, no nosso caso específico, como temos consciência de ter consciência, nós podemos perceber que isso constitui o nosso potencial humano. Então, a consciência na matéria, para que exista a manifestação, ela tem invólucros, envolturas. E essas envolturas são uma envoltura física, carnal, densa, uma envoltura vital, que depende basicamente de como respiramos. E você tem uma envoltura da mente, você tem uma envoltura do intelecto que lhe propiciona conhecimento, e você tem uma outra envoltura da consciência, que é a envoltura do êxtase, a envoltura que te permite a transcendência. Essas envolturas da consciência constituem, para nós, seres sencientes, a possibilidade de correspondermos a toda uma oposta que o universo fez na nossa manifestação, na nossa criação. Então, vamos lá trocar isso em miúdos. O envoltório da nossa densidade, da nossa carne, né? Ele serve para quê? É nele que ancoramos a nossa consciência. Ou seja, a matéria densa é o receptáculo de toda essa sutileza que constitui os demais invólucros. O que a gente tem feito com a nossa matéria densa, com o nosso corpo físico? Culturalmente, principalmente o Ocidente, tem judiado muito desse envoltório da consciência. É bem verdade que o apóstolo Paulo disse que era o templo de Deus, foi quem valorizou. Mas, para algumas tradições do cristianismo, em vez do templo de Deus, o nosso corpo físico, carnal, é uma prisão do espírito. Essa contradição, que existe, inclusive, em escrituras sagradas no cristianismo, criou um caldeirão cultural em que nós criamos um corpo de dor, um corpo sofrido, um corpo de mágoa, um corpo que muitas vezes precisava ser flagelado, como na Idade Média o cristianismo fazia, para que ele pudesse ser aceito pelo espírito, ou seja, pela consciência. Né? Atualmente, nós não fazemos isso com o corpo, mas nós nos desvalorizamos muito. Não sob o ponto de vista espiritual apenas, mas sob o ponto de vista do que comemos. Hoje você tem muito mais preocupação, muito mais cuidado com o alimento do seu carro
a qualidade da gasolina ou do álcool do seu carro, ou do querosene das aeronaves, do que com o seu corpo. Tanto é que nós o maltratamos muito com fast foods e com qualidade discutível do que a gente ingere, por exemplo. Só que a gente se esquece que nada está separado, que tudo está interligado e que esses envoltórios todos aos quais me referi, um está conversando e se conectando com o outro o tempo inteiro. Então, se você come mal, se você maltrata, exige demais o seu trato digestivo e de todos os demais sistemas do seu organismo, o que vai acontecer? Você começa a ter excesso de pressão em determinados sistemas. Então, você, consequentemente, vai respirar mal. Nosso corpo também foi constituído, e é constituído, pelos elementos que unidos nos compõem e mantêm água, terra, fogo, ar e éter, que é o quinto elemento, o mais sutil de todos. É o elemento onde circulam os pensamentos, para onde vão as ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas do nosso celular e outras ondas eletromagnéticas. E por onde circulam também a psicosfera do nosso planeta. Ora, a energia vital é fundamental para que ela esteja rígida e na sua total potencialidade, que nós tenhamos condição de respirar corretamente. Os indianos, os hindus, basicamente, podem nos ensinar como respirar. Nós, ocidentais, respiramos respirações curtas, o que cria ansiedade, prende aqui no peito o ar e dificulta muito que a gente faça com que o chácara laríngeo possa ser utilizado com excelência. Se nós temos essa dificuldade em relação à energia vital, nós temos também um compromisso com a má utilização dos nossos sentidos externos e também os nossos sentidos internos. Nós costumamos nos enxergar como pentasensoriais apenas. E nós não somos pentasensoriais apenas. Nós somos plurissensoriais. Porque nós temos sentidos internos. Isso é facilmente aferível. Quantas vezes você, ao se lembrar de um determinado momento que lhe foi prazeroso, você sente o cheiro como era naquele momento, você visualiza aquele momento, você até ouve a voz da pessoa com quem você estava, e você sente o gosto da pele dela, ou se estiverem compartilhando uma refeição daquela comida, e você é capaz de ter, pelo tato, uma memória física daquela pessoa. E revive aquele momento com a mesma intensidade. Portanto, quando você descobre que você não é apenas pentasensorial, mas que você é plurissensorial, você desenvolve não só mais a sua energia vital, mas a sua capacidade de percepção, de compreender e de atingir aquilo que não é revelado
apenas na forma. É quando você percebe que o mais importante de tudo não é descobrir o que as coisas são, é ir além, é conseguir perceber aquilo que as coisas não nos apresentam de maneira evidente. Isso desenvolve a nossa sensibilidade, a nossa capacidade, sutileza, refinamento, não só da nossa percepção, mas dos nossos sentidos. Aí você tem, depois do invólucro, que constitui energia vital, você tem também ligado a ele a nossa anatomia sutil, que para os hindus e chineses é o nosso sistema de chakras. Chakra, em sânscrito, quer dizer roda de energia circulante. Então, os chakras constituiriam a nossa anatomia não visível. E esses chakras estariam distribuídos em todas as nossas células, mas eles poderiam ser destacados como 7 magnos. Esses 7 chakras, eles vibrariam e afetariam a nossa coluna vertebral, o nosso sistema nervoso central e periférico. Esses chakras são 7 magnos. Um reverbera na altura do chakra sacro, que fica ali na nossa coluna vertebral, no sacro ilíaco. O outro reverberaria 4 dedos abaixo do nosso umbigo. Um outro na altura do nosso estômago. Um outro na altura do coração. Um outro na altura da laringe. Um outro na altura do centro da testa. E um outro inconsútil no topo da nossa cabeça. Cada chácara desse, que constituiria a nossa natureza sutil, vibracional, eles, agindo nesses pontos, eles localizam e recebem e transmitem um tipo específico de energia. Por exemplo, o chácara básico, que é o do sacro ilíaco, ele é onde se localiza os nossos medos, as nossas travas. Ao mesmo tempo que é ele que nos permite deitar raízes, ancorar, ter condição de realizar o que nos propomos fazer. O chácara, que fica, o esplênico, que fica, como eu disse, a 4 dedos abaixo do umbigo, é o chakra da nossa sexualidade, é o chakra da nossa criatividade, é o chakra que vai reger a qualidade dos nossos relacionamentos conosco mesmo, com os outros, com o que fazemos, com a vida. O chakra que fica na altura do nosso estômago é o chakra das nossas emoções. É aí que ficam as nossas travas emocionais, onde nós podemos desenvolver sabotagens para o nosso desenvolvimento pleno de realização do nosso potencial humano. O chácara cardíaco é onde você tem as travas que lhe incapacitam para amar, para doar-se, para a generosidade.
para a coragem, ou seja, agir com o coração, ou seja, agir com a sua essência e compreender a essência do outro e das coisas. Quando você destrava isso, você percebe que o exercício amoroso é natural, é a expressão que flui com naturalidade da essência humana. O amor, quando flui desse chákara naturalmente, é fácil de você perceber, porque as plantas reagem a ele, os animais reagem a ele, as outras pessoas reagem a esse amor, e a vida começa a retribuir generosamente para você amor. O chákara laríngeo é o chákara que nos diferencia do resto da criação, porque é o que te permite expressar de maneira organizada, sonora, fluida, uma intenção, um pensamento. Muitas pessoas têm dificuldade de expressar o que pensam com clareza e com facilidade. E quando vão falar, como não respiram respirações longas, que localizam a respiração na altura do chákara cardíaco, o que acontece? Ela está falando e o ar acaba e a palavra final vai saindo como que espremida. O chákara laríngeo, como é a expressão humana que nos diferencia das demais manifestações da natureza, é onde se localizam também, quando ele não está em equilíbrio e harmonia, as nossas dificuldades de aceitar o novo, a transformação individual, a transformação do outro, a percepção de que a transformação da humanidade, do mundo, está acontecendo. O chákara do chamado terceiro olho, que nós vamos encontrar, inclusive, nas tradições egípcias, não apenas nas tradições do hinduísmo, que seria o reflexo da nossa glândula pineal, é o chákara que se abre para as nossas percepções dos universos simultâneos, paralelos e sutis. É o chákara que faz com que nós tenhamos condição de compreender metáforas, abstrações, poesia, arte, beleza. É o chákara que te permite a comunhão com a beleza. Quando você tem ele não em harmonia, ele travado, ao contrário, você diz aquele ditado infame: só acredito vendo. Ele é o chákara que te permite dizer: eu quero ver para crer? Não. Eu quero crer para ver. E, finalmente, você tem o chákara coronário, que é o chákara da coroa, né? E os cabalistas hebraicos chamam de Keter, né? Esse chákara coronário, ele fica a um palmo do centro da nossa cabeça. E ele é a nossa grande antena de captação de energias. Isso tudo faz parte da nossa anatomia sutil e, consequentemente, da nossa energia vital.
constitui o nosso corpo vibracional. Aí você tem outro envoltório, que é o envoltório da mente, é o envoltório mental. Ora, o envoltório da mente, sendo a mente na carne, naquele momento em que você assume a forma humana, um grande facilitador, ele pode ser também um grande obstáculo. Por quê? Porque a mente, quando não trabalhada, quando não se permite que ela se expanda, ela não deixa, ela não concede a possibilidade de que você ilumine o seu intelecto, que é a outra envoltura, que é a envoltura do conhecimento. Ora, o conhecimento é a envoltura que nos permite servir a verdade. Sermos servidores das essências e não das aparências. O conhecimento, ele existe para nos encantar, para nos permitir o alumbramento, a descoberta, a alegria de saber. O conhecimento não é um instrumento de dominação, ele é um instrumento de maravilhamento de quem adquire e de quem transmite conhecimento. Aí você tem a última envoltura, que é a envoltura do êxtase, que é a envoltura da consciência que te permite transcender. Transcender os nossos erros, transcender as nossas limitações, ousar, criar o novo, o inusitado. Por que isso é tão necessário? Que tenhamos conhecimento de que temos toda essa riqueza num potencial humano, para que a gente valorize e faça um bom uso disso. Na verdade, eu acho que uma pergunta legal para a gente fazer a nós mesmos é: o que eu tenho feito comigo? O que vocês acham?